Vamos dar sequência então aqui, Mota, porque o presidente Jair Bolsonaro diz que compensação a estados por possíveis perdas com o ICMS não tem cabimento. Conosco está a Paola Cuenca, ao vivo. O presidente sinalizou então que pode, inclusive, vetar esse trecho do projeto que definiu o teto do imposto. Olá, Paola. Olá, bom dia. Pois é, o presidente estava falando justamente sobre um trecho que foi colocado no texto do projeto de lei complementar que trata daquela fixação de uma alíquota máxima do ICMS em 17% para combustíveis, gás natural, transportes, telecomunicações e energia elétrica. É que da forma que esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, existe ali um ponto dizendo que se os estados tiverem uma perda acima de 5% na arrecadação do ICMS nesse ano de 2022, na comparação com 2021, então quem faria a compensação dessa perda seria a União, direcionando recursos para os estados. Da mesma forma, essa compensação poderia ser feita com descontos em parcelas que devem ser pagas pelos estados em renegociação de dívidas com a União dentro do regime de recuperação fiscal. Para o presidente da República, Jair Bolsonaro, isso seria criar um subsídio do governo federal para a questão dos combustíveis e que, como você mencionou, não tem cabimento algum para o presidente da República. Ele mencionou aos jornalistas nesta quinta-feira que deve falar com o Ministério da Economia, consultar se há cabimento em sancionar ou não esse trecho do projeto de lei complementar, caso ele se mantenha na tramitação aqui no Senado Federal, porque a gente ainda lembra que os senadores precisam votar esse projeto de lei aqui na casa, o que deve acontecer nos próximos dias. Mas ele já mostrou que gostaria de vetar esse trecho de toda forma. Porém, o presidente da República mesmo já lembrou que mesmo que ele vete, os parlamentares podem derrubar o veto aqui em sessão do Congresso Nacional. E dessa forma, esse trecho acabaria sendo promulgado e da mesma forma acabaria valendo. De toda maneira, o presidente da República fez ali o seu protesto e já disse que não gosta dessa ideia de ter uma compensação da União para os estados, caso a arrecadação do ICMS caia mais do que 5% por conta dessa limitação da alíquota do ICMS. Paola, ontem eu acompanhei aqui a conversa com o secretário estadual da Fazenda e Planejamento, Felipe Salto, que presidia a instituição fiscal independente do Senado, justamente aí em Brasília, e ele vai substituir o Henrique Meirelles aqui no comando da chave do cofre aqui de São Paulo. Ele garantiu o seguinte, que esse projeto é uma aberração que foi aprovado na Câmara, ele é inconstitucional porque está invadindo aí uma competência dos estados e o pior, não trará nenhum benefício na bomba para o consumidor. E aqui em São Paulo, a perda estimada está na casa de 8,6 bilhões de reais. Os secretários de Fazenda estão reunidos aí ontem e hoje em busca aí de maior diálogo com o Senado para vetar essa proposta. Então, você acompanha inclusive, né, a palavra do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, essa é a expectativa agora de que haja uma reversão, uma mudança brusca em direção a esse projeto que veio da Câmara, Paola. Pois é, essa tramitação, existe a expectativa de que ela continue aqui no Senado nos próximos dias. Mas como a gente sabe, assim como a Câmara dos Deputados é chamada de Casa do Povo, o Senado é chamado de Casa das Federações e dessa forma é onde os governadores têm um contato mais direto com os parlamentares para justamente colocar suas posições. Inclusive a gente vê algumas pautas ficando travadas aqui no Senado, mesmo tendo sido aprovadas ali na Câmara dos Deputados. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já informou que ontem mesmo recebeu ligações de governadores falando direto com ele, que é o presidente da Casa, já querendo trabalhar essa questão da proposta do projeto de lei complementar a respeito de todo esse assunto. E como você mencionou, existe sim uma polêmica a respeito de qual seria a efetividade desse projeto de lei complementar. O autor de um dos projetos que estão apensados ali, que é o deputado federal Danilo Forte, diz que a gasolina para o consumidor final teria uma redução entre 9% a 12% no preço, o etanol de 10%, a energia elétrica também passaria ali dos 10%. Essa é a previsão. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando desse instrumento de compensação da União para os estados, a gente também tem o posicionamento do presidente do Concefaz, que é o Comitê dos Secretários Estaduais de Fazenda, de que esse gatilho ele também não vai funcionar, não vai ajudar os estados. Então existem muitos lados nesse jogo e a gente sabe que essa polêmica ela deve ainda continuar e o trabalho de articulação aqui nos bastidores para a gente saber se de fato esse projeto de lei continua tramitando aqui no Senado, pode ser aprovado ou então se vai acontecer uma resistência e ele pode ficar parado. Paola Cuenca, diretamente do Salão Azul ali do Senado, daqui a pouco ela retorna na programação da Jovem Pan. Eu volto com você, Mota, um tema bastante polêmico e ontem, né, acompanhei então
o secretário dizendo que não vai haver efetividade alguma, viu, Mota? Isso é uma coisa difícil de se dizer, Marcelo, tamanha é a complexidade dessa situação, né? O cenário tributário já é extremamente complexo, o preço dos combustíveis é influenciado por outros fatores, além dos impostos, mas é evidente que é preciso um esforço dos governos, do governo federal e dos governos estaduais, para tentar fazer alguma coisa a respeito. Se vai ser efetivo ou não, a gente vai ver depois. Agora, se nada for feito, é 100% de certeza que não vai haver efetividade nenhuma. E o presidente está certo, o governo federal fez um esforço reduzindo seus impostos, espera-se que os governos estaduais também façam esse esforço. O Congresso aprovou essa lei, não é um instrumento perfeito, haveria talvez formas melhores de se fazer isso, mas é o que tem para hoje. Essa lei seria um caminho. Agora, colocaram nessa lei esse penduricalho aí que cria um gatilho para compensar os estados através de abatimento na dívida do governo federal. Ora, uma coisa acaba anulando a outra. Se vai compensar, então não vai existir efetivamente uma redução. É sempre bom lembrar, Marcelo, que desde o início da pandemia, o governo federal repassou a estados e municípios aproximadamente 500 bilhões de reais. Os estados e municípios nunca receberam tanto dinheiro. Isso eles não lembram agora, que é a hora dos estados colaborarem.